Boa tarde a todos. E aí, Pablo, tudo bem, irmão? Tayane, pessoal da Unigranil já entrando aí. Vamos aguardar o Fernando entrar. Ellen, tudo bem? Vamos esperar aí o meu amigo Fernando entrar para a gente começar a falar sobre barreiras arquitetônicas para PCDs visuais. Ele vai contar a história dele, ele é um PCD visual parcial, né? Ele tem ainda parte da visão. E aí a gente vai falar como é que um arquiteto tem que enxergar a partir da perspectiva dessa pessoa que tem a visão limitada, né? Como é que eles agem, né? Com as necessidades deles, os desejos, vamos dizer melhor assim, né? Que a gente tem que adaptar aos nossos projetos, né? Vamos ver lá. Deve estar entrando. Deixa eu ver aqui. Assim que ele entrar, a gente começa o bate-papo aí. E aí, gente, fala aí qual a perspectiva aí dessa live, vocês aí da arquitetura que estão entrando aí, alunos, conta aí experiências, façam perguntas, né? Que é o que dá o tom da live, né? São as perguntas dos espectadores. E a partir daí a gente começa a colocar dúvidas para o convidado, né? Para que ele comece a... Olá, Adriana, boa tarde. Bem-vinda novamente, sempre aí prestigiando todas as lives, né? Vê o Fernando, não sei se o Fernando está com alguma dificuldade de entrar, ele não entrou ainda. Mas vai ser um papo bem interessante. O Fernando é um cara muito atuante, né? Nas causas que ele acredita, né? Principalmente causas políticas. E vai ser legal também que ele vai falar da perspectiva do PCD visual parcial quanto à cidade, né? Ó, Fernando entrou aí, Fernando. Vamos lá, irmão, vou te chamar aqui. Vamos ver aqui se você... Ou então você me pede aí. Pede para participar ao vivo aí. E aí a gente... Beleza. Agora que eu acho que tá ele, hein, Fernando? Tá conectando. Vamos lá, vamos aguardar a conexão do Fernando aí. Tá dizendo aqui para mim, aguardando Fernando Lopes. O Fernando tem que aceitar agora aí. Vai ser um papo muito legal, gente. Eu acho que todo arquiteto ele tem que... A profissão do arquiteto, ela requer... É porque muitas vezes a gente faz projeto e acha que assim, o projeto está ótimo, né? Mas tá ótimo para quê? Fernando, meu irmão. E Boa! aí, rapaz, que prazer em tê-lo aqui. Rapaz, Pô, o prazer é todo meu. tu tá com óculos igual o meu, da mesma cor, é isso mesmo? A sinergia de pensamento aí, É que isso aí, legal. irmão. É isso aí. Pô, que legal, irmão. Tem história. Pô, que Bacana. prazer, cara. Quantos anos? Acho que a gente se conhece antes da gente. Não, você me conhece antes de É, nascer, né? é Porque verdade, a verdade, sua mãe já verdade. me conhecia, cara. Que Já, legal. já, 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 já. Minha mãezona aí, tia Fátima, né? Tá em A outro saudosa, plano, saudosa tia Fátima. tá em outro plano nos assistindo, né? Tanto É carinho verdade, das verdade. nossas famílias, né?
E o interessante, né, Fernando, é que a gente se trata como primo, né? É verdade, verdade, Então, verdade. que, na verdade, nós somos famílias de alma, né? É. A gente Não, já, assim, já... e isso é curioso, né, Rafael? Porque eu conto, né, que eu vim descobrir, assim, anos depois, assim, né, fui descobrir grande que a gente não tinha laços, né, consanguíneos, né? Não tinha uns laços Sério sanguíneos. mesmo? Eu fui descobrir Que isso, legal, devia ter 12, 13 anos, assim, que e legal. veio assim, porque de tão próximos, né, que a gente era, Sim, é. A estudamos, infância, né, né? como infância, estudamos juntos, E as nossos nossas aniversários juntos, mães, nossas as nossas mães, mães né? brigavam É, é. junto, a gente brigava, Exato. brigava. A bronca era coletiva, né? Era Quando a coletiva, gente bronca fazia, coletiva. a gente As fazia merda. férias, as férias, as Sim, era muito viagens, né? legal, né? Era tudo Passava lá na junto, casa da isso. Voleda. Que legal, Exato, cara, muito exato, legal. exato, Pô, que exato. prazer, irmão, tê-los. Não, um A gente prazer é está todo meu. vendo você, né? Vendo você bem É, aí, mesmo nesse confinamento é que a gente verdade, está verdade. passando, uma situação atípica, né, Fernando? E Verdade, aí, verdade. como a gente bem conversou, né, o pessoal que está entrando aí, Uhum. qual é o intuito dessas lives que eu estou fazendo? É levar informação a estudantes de arquitetura que estão parados, né? Entendi. Todos sabem, né? Eu dou aula lá na Unigran Rio, e a Unigran Rio criou um plano de contingência de forma que a gente está conseguindo dar aula, né, remotamente. Ah, mas, por exemplo, graças a Deus, eu já acabei minhas disciplinas lá do meu doutorado na UFRJ. Mas a galera que está estudando na graduação, na UFRJ, até colegas meus que ainda tem que fazer disciplina, tem até um caso interessante de um amigo meu que ia defender a tese dele de doutorado agora em março, mas foi adiado, então ele não vai poder pegar o diploma dele. E aí, nessa perspectiva de os alunos não terem informação, não terem acesso à informação, ficarem isolados, eu me senti na obrigação, como professor de arquitetura, a fazer lives com pessoas com assuntos diversos e a gente fazer essa costura aí com o assunto da arquitetura. E aí, curioso é que todos os amigos que me ligam, elogiam, e você foi um deles, né? Primeira live que eu fiz sobre a atuação de arquitetos em hospitais de campanha, com o professor Marcelo da Unigran Rio, você foi o Sim. primeiro a me ligar, e aí, Rafa, pô, que legal, me dá o Instagram, eu tenho pessoas interessadas no tema e tal. E aí eu falei, pô, Fernando, então vamos fazer uma eu e você, vamos marcar uma agenda aí, É, fazer com a sua experiência, né? Na, Rafael, assim, na... Oi, pode a falar. tua. Não, só queria fazer um parêntese aí na tua fala aí, né? Corroborando com o que você estava falando. Eu acho que esse é o sentido, né, cara? Quando você despertou a necessidade, né, de estar levando esse conhecimento aí aos teus alunos que estão parados, né, cara? Então, uma forma da gente poder usar a tecnologia e da solidariedade também, né, para poder Exatamente. tá ofertando isso aí aos alunos, trocando, né, com eles e trocando com outras pessoas, né? Como tu fez agora a tua iniciativa aqui comigo, né, de estar trocando isso aí, podendo tornar esse isolamento um pouco mais produtivo, né, também, né? Exatamente. Um pouco mais acolhedor, vamos dizer É assim, né? verdade, verdade, verdade. E o interessante, ô Fernando, é que essa solidariedade que você está falando, ela é mútua, né? Por exemplo, eu tenho aí a Adriana, que é uma arquiteta aí, pô, participa Uhum. das bancas lá, ela está sempre presente, tem uma experiência vasta em arquitetura, sempre colaborando, porque assim, ao tempo que a gente vai trabalhando, vai tendo experiência, você na sua área sabe disso, todos nas nossas É, áreas sabemos disso. A gente, é, a gente compartilha, né, com vários assuntos, e aí a gente tem experiência em vários assuntos, de certa forma, a gente, a gente consegue costurar os assuntos, vamos dizer assim, né? E aí o isso aí. assunto de hoje, né, que eu lembrei de você, eu lembrei da tua história, irmão. Você tem uma história assim de arrepiar. A tua história é linda, é uma história assim que eu tenho o maior orgulho de ser seu amigo, né? É uma história de superação, né? E eu acho assim, eu falei, puxa, caramba, eu como arquiteto atuando, a gente tem uma questão que eu falo assim para os meus alunos, todo mundo anuncia uma obra, vê um político anunciando, olha, a nossa obra é acessível, né? Como se estivesse fazendo assim um favor.
E, na verdade, está se cumprindo a lei. É obrigação de você incluir todas as pessoas, né? E você, até Exato. certo. Eu vou parar minha fala para você contar a sua Uhum. história, que eu acho assim, Não, que fica à o mundo vontade. deve saber da tua história de superação e de como você retomou a sua vida, né? Que hoje é normal, graças a Deus. Mas como foi esse processo e dando um contexto, né? Contextualizando com as barreiras arquitetônicas que você teve ao longo do seu caminho, tanto na cidade, vamos falar barreira arquitetônica, mas barreira Uhum. urbanística também, vamos dizer assim, Uhum. né? Como que isso atrapalhou você, para que nós, a comunidade de arquitetos, atrapalhou ou colaborou, você também pode falar coisas positivas Sim, sim, também, sim. né? Para que nós, arquitetos, entendamos, né? Eu costumo falar que a profissão de arquiteto, você tem que viver um pouquinho ao lado do seu cliente, né? Você tem que Exato, exato. porque não adianta você chegar e falar assim, meu projeto está lindo e maravilhoso. E você não atendeu. E o teu cliente falou assim, mas você não me atendeu nesse aspecto. Ou seja, você deixou de ouvi-lo. Né? E quando a gente deixa de ouvir uma pessoa pela qual a gente está projetando, a gente não tem sentido o projeto. Né? Não está Então, meu atendendo, né? irmão, isso. Então, conta um pouquinho da tua história aí, o que você passou, da questão do visual, né? Da perda É. parcial de visão. Conta aí, se apresenta, fica à vontade. O tempo é teu, você é o dono da live. Não, é isso aí. A gente. Fernando Lopes, o meu nome, né? Eu moro em Duque de Caxias, né? Baixada Fluminense. E eu hoje eu estou na área de gestão pública, né? Na Fundação Getúlio Vargas. A gente está. Entendi que eu precisava trilhar esse caminho da gestão pública, porque era necessário, eu vi uma necessidade, uma carência nesse setor de pessoas responsáveis nesse setor de gestão pública, né? E a questão da deficiência, né? Eu sou baixa visão, né? Eu tenho baixa visão, né? Sou um deficiente visual, né? E me tornei deficiente visual com 17 anos de idade, por conta de um remédio, né? Eu era alérgico ao medicamento e não sabia, que é o paracetamol, que é o princípio ativo do Tilenol. Eu era alérgico e não sabia, tomei, estava muito resfriado, tomei, e desenvolveu uma doença chamada síndrome de Steve Johnson, né? Que é uma alergia extrema, é o pico da alergia, é o top da alergia, né? É a maior reação que o corpo pode ter a uma alergia. Na época, era uma doença que ela atingia entre 1 e 1 milhão, né? Eu fui esse sorteado, né? Eu entendo hoje que fui um sorteado, né? Hoje eu já consigo compreender isso, né? E dou graças a Deus por isso, assim, por ter sido esse sorteado, né? E de lá para cá foi um mundo diferente, né? Porque eu era totalmente saudável, né? E veio a deficiência, tive que lidar com a deficiência visual, né? Então a gente vem tendo que se readaptar, se reinventar, né? E aí você passa a lidar com vários problemas, né? Que para você não era. Você não, a gente quando tem uma plenitude assim na saúde, né? A gente goza de todos os sentidos muito bem. A gente não consegue enxergar certos problemas, certos obstáculos, né? Que para uma pessoa PCD, né, pode inviabilizar a sua vida, pode parar a sua vida, né? Olha Então, só, Fernando. hum, Tô vendo aí que a sua patroa tá na live, né? Sueli, que bom. tá? Ah, tá. Obrigado. Ela Vou tá ler no aqui outro para cômodo. você. E ela fez uma observação bem interessante, sabe, Fernando? Olha Hum, só, é necessário pensar que também que um dia a pessoa poderá se tornar um deficiente em qualquer momento da vida. Claro, nós vamos ficar velho. E quando a idade exato. chega, a visão ela diminui, né? Então, na verdade, o que hoje é uma realidade, uma necessidade, né, das barreiras arquitetônicas para você, são necessidades para as pessoas idosas também, que têm a visão diminuída. Desculpa te cortar aí, meu É querido, mas verdade. eu Não, achei não, assim, fica à vontade, fica à vontade. que Você que legal. tá comandando aqui. Então, é bem isso que você falou, né? Quando, na verdade, percebi pela necessidade, não por uma questão de responsabilidade para com o outro. Eu percebi por uma questão de necessidade, que isso é muito ruim. Você só perceber o que está ao teu redor na necessidade, né?
e aí você tem todas as outras pessoas, elas ficam carentes daquilo ali. É aquela Enfim, história, é pelo amor ou pela dor, né? ou pela A gente, dor, comigo na foi pela maioria dor, das né? vezes, a gente vai pela dor. Na maioria das Exato, vezes. exato, exato, exato. Então, e aí, cara, você vê dentro da tua casa, começa dentro da tua casa, né? Começa quando você tem aqueles degraus de 2 dedos, aqueles ressaltos de 2 dedos de um batente para o quintal. Você acha que aquilo ali não é nada, mas impede uma cadeira de roda de passar, né? E quando impede uma cadeira de roda, faz com que o deficiente lembre que ele é deficiente, lembre que ele tem uma limitação, que ele precisa de uma pessoa. Então, assim, 2 dedos, para a maioria, não é nada. Mas para um deficiente, pode fazer ele repensar toda uma vida, entendeu? Um cadeirante que pode entrar numa casa com independência, sem depender de ninguém, né? Ele tem independência dele de rodar a casa inteira com a cadeira de roda dele, de fazer tudo. Ele se sente muito mais capaz, muito mais produtivo do que um cara que precisa de alguém para empurrar a cadeira, né? Na Um cara que verdade, precisa ser avisado e tal. na verdade, meu primo, isso é um direito constitucional de ir e vir. Não importa Exato, a condição da pessoa. Hoje, por exemplo, nós não estamos exercendo esse direito por conta dessa pandemia aí, né? exato, Mas exato. qualquer cidadão ele tem o direito de ir e vir por suas próprias vontades, né? E Sim, aí sim. você vê que, por exemplo, eu fico muito chateado, por exemplo, quando eu vejo uma obra sendo anunciada. Tem até um aluno meu agora que ela é aluna de uma disciplina minha, mas ela está sendo orientada já, né? Ela está fazendo um centro de esportes, né? Com ênfase a pessoas com deficiência, PCDs, né? E aí o orientador dela, muito prudentemente, que é o Maurício, é um cara ímpar, né? Ele alertou ela, e foi quando eu falei, realmente, o seu orientador tem razão. A gente não tem aquilo que eu falei, né? A gente não é nenhum favor, é obrigação. Aí até mudou o título de trabalho dela, né? É um centro de esporte, prática de esportes pleno, né? Com ênfase na questão do PCD. Quer dizer, você de uma maneira ou de outra tem que adaptar, Tem né? que E adaptar. aí, olha só, a Adriana está colaborando de uma forma. As lives ficam mais ricas, muito mais ricas no comentário da Adriana. A Adriana falando assim: até a textura dos pisos influencia, com certeza, né? Você tem um piso Toda mais certeza. áspero. Né? Então, vai falando aí, meu amigo, Toda certeza. primo. A questão do piso, ela é fundamental, né, cara? A textura do piso, ela é fundamental, assim, porque você vê. Eu estava até comentando contigo esses dias sobre o banco. A gente, quando entra em banco, né, o baixa visão, e aí para as pessoas poderem entender, todos nós seremos, em potencial, baixa visão um dia. Assim eu quero que todos sejam, né? Porque todos nós chegaremos à melhor idade, né? E é onde uma catarata, né, surge, a visão ela tende a diminuir. Então, o idoso ele passa a ser, né, em potencial, um baixa visão, né? Então, uma coisa que eu vejo que passa despercebido, a questão de piso, é escada, né? Escada, ela é sempre esteticamente, né, melhor, né? Fica mais bonita quando ela é toda num granito, geralmente granito cinza, né? Coloca aquela escada toda. Quando eu, baixa visão, olho para aquela escada, eu não consigo saber onde o degrau começa e onde ele termina. Olha só Ou que legal. seja, É cor, né? A cor é está te cor, influenciando. a cor me influencia, então eu não sei onde termina. E aí é bacana que tem alguns locais, né, que eles colocam uma faixa, ou amarela, ou aquela faixa mesmo antiderrapante, na ponta Sim, da escada. Aquilo ali é toda a sim, diferença. Você já sabe, eu que sou baixa sim. visão, eu já me eduquei a minha visão, para quando eu olhar ali, eu já sei que aquela faixa determina cada degrau. Né? E aí a pessoa Exatamente. que está me olhando, né, a pessoa fala, caramba, mas esse cara não é deficiente visual, ele está subindo e descendo tão rápido a escada, mas é por conta Sim. disso. Só aquela faixa ali, ela já me atende, e já atende a grande maioria dos baixa visão, né, da pessoa que tem baixa visão. Quer dizer, na Então, o verdade, quanto é aquela importante. faixa é essencial para que você não tropece, não Isso. tenha um acidente sério, né? Porque imagina Exatamente. você levar um Exatamente. tombo numa escada, né? Principalmente na descida, né?
Você tem, porque a Exato. visão, ela não vai dizer, você tem os sentimentos que você está subindo ou descendo a escada, né? Mas se você pega esse contexto aí que você deu, de um granito cinza, de um piso cinza em geral, Isso. você está subindo, tudo bem, você está devagarzinho lá, aquela coisa toda, mas quando você está descendo, e às vezes uma situação de mais apressado, né? Você vai levar, Isso. vai ter um acidente muito feio Muito ali. E sério, muito muitas sério. das vezes, um arquiteto, por exemplo, que vai projetar um lugar público, né? Ele especifica, por exemplo, eu estou falando por mim, tá? Uhum. Bem, um granito é um piso muito resistente, vamos fazer Sim. cotação. Aí o granito cinza corumbá, ele é muito comercial, ele é muito. O preço dele é muito acessível quando eu vou comprar carregamento. Aí eu penso ali, naquele foco, eu vou focar naquilo ali, e pronto, vou comprar e vou instalar o piso, e acabou. Né? E aí, você me colocando aí, isso é uma barreira arquitetônica muito simples. A gente está falando de cor de piso, né? Exato. Que de repente uma outra cor, se o arquiteto estuda a questão do fluxo de pessoas, que clientes que ele quer atender ali naquele equipamento público grande, ou público ou privado que tenha, a gente pode falar de casa de festa, a gente pode falar de É, qualquer né? coisa, né? Cara, assim, eu A estou gente fala, aprendendo, eu sinto que eu vou aprender muito com você nessa live, a Fernando. gente quando fala de piso, que nada, eu tô aqui, a gente tá aqui trocando experiência, né? Quando a gente fala de piso, né, e assim, é banco. Aí banco, você tem uma gama de idosos que frequenta banco muito grande, né? Sim, Porque são geralmente frequentados logo no início, nos 5 dias úteis, por causa do benefício do INSS e tal. O idoso ele frequenta mais banco do que o jovem, que hoje já está mais antenado em tecnologia. Então o idoso frequenta mais o banco. Então, assim, é necessário o arquiteto, né? Ele tá mais atento, né? A área de arquitetura desses locais está mais atenta a essas questões, né? A questão das portas, que já vejo já que as portas já geralmente desses espaços públicos já são portas maiores, né? Com 1 metro de abertura, possibilitando o cadeirante, né? Até o cara com a muleta, né? Andar. O piso já é o piso tátil, que é bem bacana para o deficiente total, que dá aquela guiada ali no cara, entendeu? Eu acho quanto mais independência você der ao PCD, é melhor, né? A nossa vida é melhor quando a gente é mais independente, né? Quando a é o gente direito, depende menos. Né? é o direito de ir e vir, né? Olha que legal, eu Sim, fixei sim. aqui o comentário, a minha prima querida Adriana, dentista, né? Pô, prima, eu só não vou te convidar para uma live porque você não gosta de ficar falando em público, mas é uma super dentista, é uma profissional exemplar, né? E aí Várias ela tem essas. recomendações, várias recomendações. É verdade, ela está dizendo assim, o consultório dela é térreo, né? Ela diz aí que Uhum. vai muito cadeirante no consultório dela, né? Você imagina um Bacana. cadeirante no consultório do dentista, tem que ter toda uma adaptação, né, do consultório. O cara não volta mais. Pois é, aí ele O não cara não pode volta cuidar do mais. dente, O cara né? não Ela volta está mais. dizendo que ela recebe muito cadeirante, né? Bacana, Então, bacana. como é que o cara, então esse cara não tem direito de cuidar do dente dele porque o lugar não É é isso aí. adaptado a ele. Assim que Rafael, tem uma funciona. coisa muito bacana, que assim, uma frase muito bacana que eu ouvi uma vez e adotei, né? Tento adotar isso, né? Que é eu quero que você me chame, me convide para ir em algum lugar, mas eu não quero pensar se esse lugar é só para você e não é para mim. Eu quero poder ir Exatamente. livremente, né? Eu não quero Sim. um local. Então, assim, é, é, tem restaurante que você chega, cara, e restaurante que eu tenho que pegar a lanterna do meu celular e ficar Olha olhando a comida isso. que eu tô comendo e tal. Porque Tem a um muito iluminação não é famoso, né? adequada. Muito bom que faz isso, né? Um restaurante muito famoso, muito bom. Comida deliciosa que faz isso. E aí eu já comecei a me policiar. Eu chego no restaurante e falo, ó, tem um lugar um lugar mais claro? Ah, tem, então. O lugar mais claro ainda é muito escurinho. Mas assim, é uma questão que idoso, aí eu já tenho umas minhas tias idosas que a gente já queria comemorar o aniversário. Ela falou: olha, se for no restaurante tal, eu não vou, porque lá é muito escuro. Sim. Entendeu? Então, assim, eu falei assim, É o que a cara, sua né? esposa acabou de falar na live, né? Todos nós, um dia na nossa vida, vamos virar PCDs visuais com perda parcial de visão. A Exato, idade vem exato, né? chegando e vai.
Então, Exato. uma coisa simples, a pessoa perde Simples, simples. um cliente potencial. E o Exato, pior de exato, tudo exato. é que você, por exemplo, passa a não ter. Você tem muita afeição pela comida daquele restaurante, pelas É. pessoas que te atendem, mas você fica limitado, você não vai mais naquele restaurante porque Exato, é exato. simples. Você não tem um lugar que seja. A gente não pede É. para que o arquiteto adapte o restaurante inteiro, né? Porque Não, a não, pessoa não. gosta de fazer a meia luz, tal, aquela coisa toda. É, Mas pô, uma mesa, ou duas é. mesas, na verdade, Fernando, isso está em lei. Isso tem leis para isso. É Isso a tem que ter tantos por cento. 10.098. A 10.098, ela, eu não sei se ela cuida dessa questão da porcentagem das cadeiras, dos locais. Mas a 10.098, ela fala muito sobre... 10.098 de 2000. Ela fala muito sobre a obrigatoriedade dos projetos, da acessibilidade, né? Eu Sim, não conheço ela toda, não sei se ela chega a falar das cotas, né, que tem nos restaurantes, sim. nos espaços públicos, né? Na verdade, quem faz a lei, é claro que os técnicos eles colaboram muito, né, em fazer Uhum. as leis, mas quem faz a lei às vezes não tem esse discernimento, esse tato mais técnico, né, para poder adequar conforme a necessidade. Na verdade, eu vou falar vou mudar essa palavra, tá, Fernando? Uhum. É, a gente brinca na arquitetura que assim, tem programas de necessidades. O que a pessoa necessita? Aí você vai lá colocando um ambiente que a pessoa necessita. Mas mais do que a necessidade, vem o desejo. Né? O que você deseja? Aí você pode falar, eu desejo ir num restaurante que tenha uma iluminação que se adeque à minha questão. Né? Então, não é uma necessidade, porque você pode não ir no restaurante. Então, deixou de ser Sim. uma necessidade, né? Você tem um desejo de ir àquele restaurante e o programa de desejos daquele restaurante, feito por um arquiteto, tem que contemplar. E aí eu chamo a atenção aos meus colegas de arquitetura. Eu estou muito, muito feliz com essa live, Fernando, porque estou vendo, olha, o Leandro entrou, né? A minha prima falando, a Adriana falando, ó, os absurdos quando vemos nas calçadas. Vamos falar de urbanismo já, tá, Adriana? O Fernando vai compartilhar aí, ó, com a gente toda a experiência dele na Uhum. cidade, né? Toda não, porque é infelizmente uma hora só, né, Fernando? Mas você, cara, eu sinto, É. volto a falar, eu tô aprendendo muito com você. Depois, eu vou fazer ano que vem 20 anos de formado, 20 anos de arquitetura. Mas a correria do tempo faz com que o arquiteto não viva a vida para quem ele está projetando. E a gente fala uma gama de situações, né? A gente fala para o PCD visual, para o PCD cadeirante, a gente fala para a grávida, tem várias. A gente fala da mulher, né? Isso é uma coisa muito discutida, o gênero, né? Outro dia, eu estava conversando com uma colega lá do, do, do colégio que eu dou aula lá em Tanguá, e ela estava falando, por exemplo, da violência contra a mulher. E eu Uhum. nunca parei para pensar nisso. Ela falou, Rafael, às vezes às vezes não, eu gasto mais de condução do que vocês. Por exemplo, eu não tenho carro, mas eu para chegar, ela é em Tanguá, né? Eu para chegar Uhum. aqui em Tanguá, vindo do Rio, eu tenho que levantar 4 horas da manhã. E aí, às 4 horas da manhã, eu não posso andar sozinha na rua, né? Porque eu tenho medo de ser violentada. Então eu tenho que pedir um Uber, eu tenho que é, esse Uber eu tenho que confiar, né? De que eu não vou ser estuprada, eu não vou ser violentada ali e tal, e ir com o Uber até a Central do Brasil, e aí na Central do Brasil ficar olhando, esperando um ônibus que tem um pouco mais de movimento para entrar. Então, eu não sei essa peculiaridade, que eu não vivo isso. Né? É muito difícil você ter um homem violentado. E aí, essas peculiaridades é que eu digo, né, que o arquiteto ele tem que ter atenção em relação a isso, porque não tem jeito. A gente está projetando para uma pessoa e a gente tem que viver o que aquela pessoa vive. Ah, mas eu não consigo ser cego. Né? Se você não consegue ser cego, entrevista, troca uma ideia, anota tudo. Às vezes, o mínimo detalhe que você anote é o que você falou da faixa amarela, vai fazer toda a diferença no Toda a projeto diferença. daquela pessoa. Né? Então, Fernando, eu queria que você falasse brevemente como é que foi a sua adaptação no interior da sua casa. O que mais te chamou a atenção e que você sentiu mais necessidade que fosse mudado, por exemplo, na tua casa lá, quando você, não 17, tá, Fernando? Porque eu sei que a sua Uhum. luta foi pesada, né? Você É, é. ficou
hospitalizado um tempo e foi todo aquele processo, né? Mas eu acredito que você, com um ano depois, né? Vamos arredondar uma coisa bem generosa, com um ano depois você já estava num convívio voltando ao normal com a gente, né? Acredito eu, se eu estiver errado na conta aí, é porque eu estou ficando velho, né? É. Aí a memória fala. Mas depois desse um ano de adaptação à tua nova realidade, o que você percebeu que dentro da tua casa, além da escada, do piso, que Fernando, essa contribuição aí foi ímpar para a minha vida de arquiteto, que você me deu aí da cor do piso. Eu tenho certeza que a partir de agora eu vou ter atenção na cor do piso, né? Por exemplo, principalmente quando eu estiver projetando algum lugar que os clientes são Sinalização de baixos. degrau, né? Exatamente. Mas me diz aí, Fernando, na tua casa, qual foi a maior questão na tua casa? A coisa mais séria para que a gente, arquiteto, entenda, por exemplo, a visão do PCD, porque está muito na moda o PCD visual total, a perda total da Sim, sim, visão. sim. Mas e o parcial? Me fala aí, na tua casa, o que se... Assim, na verdade, quando a gente fala em adaptar, né? Adaptar lá na minha casa, assim, eu não adaptei muito. Eu me adaptei à casa, né, Rafael? A gente passa a Isso aqui é adaptar. o ruim. Isso é muito ruim. Isso é o que a gente Eu não passei a me quer. adaptar na casa, porque é uma casa cheia de ressaltos, era uma casa com muitos ressaltos, né? E os ressaltos, assim, é a grande questão, os pequenos ressaltos são a grande questão das pessoas com deficiência visual, com baixa visão, são os ressaltos, né? Então, uma casa plana, nivelada, é o que a gente precisa, né? A gente precisa de uma escada com os É o níveis básico, né? básico, com os níveis iguais, né? Uma casa com uma escada. Tem escada? Tudo bem, né? A escada não é o grande problema para o deficiente, como pensam, né? Visual não é, né? Pelo menos para o visual não é. Mas que você tenha degraus, todos eles do mesmo nível, na mesma altura, sabe? Porque quando você não tem, isso causa até fratura, né? Você vai descer um Sim. degrau e a escada desnivelada, né? Você causa até fratura. Então, porque a gente tem muito essa questão de se adaptar, né? Porque sempre, eu lembro que sempre falavam assim, pô, quando você não tem um sentido, não dispõe de um sentido, os outros aguçam. É uma realidade. A gente passa a aumentar, né, a nossa capacidade auditiva. Eu acho que é mais a necessidade que a gente tem. Bom, eu preciso parar aqui e escutar bem o que está acontecendo para eu poder atravessar uma rua, entendeu? Eu preciso prestar Sim. atenção para poder que eu atravesse a rua com aliás, com mais segurança. Então, dentro da minha casa, assim, de arquitetura, eu não tive que adaptar, eu me adaptei à casa, né? Hoje a minha casa, É assim, isso que eu hoje... ia te perguntar. Posso te fazer uma pergunta, não te cortando, mas Não, já fica à vontade. cortando, né? Eu sei que você tem uns anos aí, você até me ligou, a gente fez um projeto lá do teu comércio, né? Que depois você Sim, vendeu, sim, e você tinha me sim. falado. Tem alguns anos você comprou a sua casa, né? Uhum, Você, Sueli, fizeram um uhum, esforço aí, compraram, né? Aí quando você me ligou, eu fiquei todo feliz. Falei, pô, Fernando, legal, vamos. O que eu puder te bacana. ajudar aí de projeto, a É. gente está junto. É, mas assim, isso por exemplo, algumas pessoas falam assim: nossa, meu sonho é ter uma casa de 2 andares, ter um terraço, entendeu? Um duplex, um triplex. Isso foi. Você está falando do desnível do piso, né? Da questão Uhum. da planificação do piso, né? Um piso Isso, isso. mais plano. Isso foi um fator determinante na hora de você comprar a sua casa, na hora de você escolher. Não, peraí, não vamos comprar essa aqui, não, porque essa aqui tem escada. Então eu vou fugir da escada. Ou você, quando comprou, você já falou assim: não, eu vou encarar isso, eu vou encarar essa escada, vou fazer o meu terraço, além de me adaptar eu, na minha casa, eu vou adaptar ela a mim, porque eu tenho esse direito, É. né? Como é que foi essa história? Para a gente É. esgotar a Uhum. arquitetura e Uhum. passar para o urbanismo, que é muito mais vasto, né? A cidade. O que acontece, né? Então, na questão da minha casa, foi bem isso que você falou, de eu escolher, né, da gente falar, não, essa casa que tem muito degrau, um terreno
não é legal, terreno acidentado, e você sobe e desce. E assim, como eu sou baixa visão, eu procuro, Rafael, sempre me preparar para um dia ser cego total, porque eu sou baixa visão, tenho visão subnormal, né? Então, eu tô em tratamento constante, eu faço tratamento constante, né? Então, às vezes a visão ela tá melhor, às vezes tá pior, entendeu? Tá mais embaçado, tem dia que a corda tá mais embaçada, tem dia que a corda tá mais clara. Então, a gente tá sempre tendo que se tá preparado. E na questão da minha casa foi bem isso. A gente fugiu de algumas casas que eram melhores, né? Mas assim, melhores, mas não para mim, que sou baixa visão. Né? A gente optou por uma casa mais plana mesmo. Você sabe que minha casa aqui é toda plana, né? E pra gente, porque eu sempre pensei assim, pô, e quando eu me tornar, minha visão piorar, como é que vai ser? Entendeu? Eu não posso contar sempre de ter o auxílio de alguém, eu preciso pautar pela minha independência, né? Então, hoje, a minha casa, por ser uma casa mais antiga, ela tem os cômodos maiores, né? E as portas são maiores, e aí me facilita mais. Eu te confesso que quando eu vou no apartamento de alguns amigos, eu dou trombada pra caramba. Entendeu? Mas, Rapaz, é uma coisa, né? porque em vez da modernidade ela abrir para acessibilidade, né? A modernidade ela se Não, fecha, né? Ela está se fechando. É estranho isso, né? engraçado os apartamentos de hoje, Fernando, como é que são as cozinhas, né? São tripas, né? E eu Tripas que e que, gosto de por exemplo, cozinhar, cara, e eu gosto de pois cozinhar. é, eu tô puxando Mas, esse assunto que a gente trocou uma ideia outro dia desse de comida, né? E aham, aham. pô, eu cozinho lá e tal. Às vezes eu tomo a rédea lá do fogão, né? Tal. É, Eu não é. tenho a mesma sorte de você, não, tá? Minha esposa tá assistindo aí, tá? Ela me dá a liberdade da cozinha. Minha esposa está online aí também assistindo. Ela me dá a liberdade, mas quando eu vou fazer, não sai um negócio muito bom, não. Aí eu levo umas broncas aí, né? E com razão, tem que levar mesmo, porque você fazer besteira não adianta. Mas a cozinha hoje, por exemplo, se você decide hoje com a Sueli comprar um apartamento mais novo, você não vai encontrar no mercado cozinhas Não. um pouco mais amplas para satisfazer o teu desejo de cozinhar. Não a tua É, necessidade, mas olha a é, palavra aí, o teu desejo de cozinhar. Né? é, Você vai ter que se virar, vai dar tombado, vai machucar a perna, vai ralar o joelho, é, porque as cozinhas hoje são planejadas para isso. Então, né? E é interessante, Fernando, que, por exemplo, não é o teu caso, nem o meu, né? Mas, por exemplo, você mora numa casa, você falou até antiga, né? Mas hoje em dia, qual é a tendência do mercado, né? E o pessoal tá colocando tudo isso no bolo, né? Habitação de interesse social, né? Que na verdade são esses condomínios novos que estão fazendo, né? Que sim, sim. eles usam esse termo habitação de interesse social para angariar, né? A verba, né? A classificação daquele financiamento da Caixa Econômica, e na verdade Uhum, são condomínios que não tem nada de habitação de interesse social, são condomínios comuns. sim. E a Caixa Econômica ela bota lá uma norma que os apartamentos térreos têm que ser acessíveis e tal, mas aí não bota uma cozinha. Não melhora uma cozinha, né? Acha que assim, não, vamos botar uma porta aqui de 90, de 1 metro, e tá tudo bem. Aí você tem assim, como eu falo, a despensa daqui de casa é um ovo, né? Eu botar uma porta de 1 metro na despensa da minha casa, tudo bem, entrei lá, vou entrar lá, uma Uhum. cadeira de roda, uma cadeira de roda não vai girar dentro, né? No teu Sim, caso, sim. bota uma porta de 1 metro, bota sinalização lá no piso e tal, mas a cozinha é apertada, você não pode fazer nada, né? Enfim, meu Exato, primo, exato. eu fico assim, Agora, eu fico Rafael, uma pensando, pergunta aí. Deixa oi, eu só te perguntar uma coisa. Essa questão, o que restringe muito a acessibilidade é o investimento, né? ô Fica Fernando, mais caro, não fica uma obra acessível ou não? não classifico assim, não, né? E você usou uma palavra muito boa, né? As pessoas veem, tá, a questão da acessibilidade como custo, né? E você usou a palavra investimento. Na verdade, você tornar um lugar acessível é investir, né? É. E aí eu vou aproveitar a fala aqui do Leandro. Pô, irmão, você é top, ó.
Leandro, nosso primo aí de Saquarema, né? Filho da tia Eliane, Bacana, corretor de imóveis, já está colaborando, bacana, colocou um cara. negócio muito legal aqui, né? Quando você, por exemplo, investe, sobretudo no urbanismo, né? Na cidade, né? E aí me chama a atenção, eu fixei aqui a fala do Leandro, eu não sabia disso, Leandro. Que legal que você colocou. 30% dos clientes em comércio, em geral, são pessoas com alguma deficiência, diversas, né? Visual ou qualquer outro tipo, né? Isso é um dado que o Leandro puxou, né? Claro, da experiência dele de corretagem, né? Ele está puxando Sim, esse sim. dado, Sim, né? sim. E aí a gente fala, olha só, olha o número, ô Fernando, 30% das É muita pessoas. gente, né, cara? É muita Então, gente. puxa, quando o arquiteto ele não pensa nisso, e quando o poder público ou o investidor privado ele não pensa nisso, ele vê isso como um custo, ele perde esse nicho de mercado que é um nicho consumidor normal, é o que a gente falou, direito constitucional de ir e vir, né? É o direito constitucional da pessoa poder comprar, da pessoa poder gastar, da pessoa poder fazer o que ela quiser. Você é normal. E aí as pessoas. E aí eu fico muito feliz dessa tua palavra colocada na hora exata, no momento certo. Isso é investimento. Né? E com investimento a gente não tem que medir. Né? O grande problema é a palavra. Os investidores tratam isso como custo. Né? Exato, E uma coisa exatamente. que custa não é uma coisa atraente, né? E quando eles começarem a pensar que é investimento, né? É investimento. Aliás, eu estou cometendo até erro, né? Não é investimento, é obrigação, é lei. Uhum. Ponto. Isso é lei. E até o Leandro fala muito bem aqui, né? Isso tem que ser revisto na lei, com certeza. Né? É lei. E a partir do momento que eu pratico a lei, né? E a lei ela serve para quê? Nesse caso, ela serve para quê? Para que. Vamos falar até de poder público, né? Que o Uhum. poder público invista no cidadão. Né? Sim. E esse investimento ele tem que ser real, né? Real e com a cara de que assim, olha, eu estou investindo na minha obrigação, né? Você tem um carro, um automóvel, ele vai andar se não tiver pneu? Não, então peraí, o meu pneu Não está tem como. meio ruim, eu vou investir aqui no pneu, né? Mas é obrigação, né? Andar certo com o carro certo, e isso É. acontece na arquitetura. Então não há investimento, não. Meu primo, eu te falo assim, não é consciência, né, dos investidores de que isso não é custo, que isso é investimento. É investimento. Na própria obra dele, né? Eu Sim, diria, porque você, quando tem um público que vai visitar uma obra, que você vai chegar um deficiente, o cara pode olhar aquela obra ali, o cara, o cadeirante, né? O deficiente visual, ele fala, cara, que esse lugar aqui me abraçou, esse lugar aqui, eu me senti acolhido por esse lugar. Né? Porque a palavra é essa, Rafael. Eu fazia antes dessa faculdade, eu fazia uma outra faculdade de gestão ambiental. E aí eu parei de fazer a faculdade porque eu fiquei muito desestimulado, né? Porque o prédio não era legal, onde eu fazia. olha aí. O prédio era horrível, assim, porque eu lembro que as salas eram números, e aí os números das salas eram pequenos, né? E ainda não tinha o artifício que eu uso hoje, que é telefone, que eu jogo na lupa e vejo os números, entendeu? É, é, Sim. então você fica muito desestimulado. E aí é o professor, você entra na sala de aula, o professor que você Quer pede para o dizer, cara se não colocar você muita coisa no esquecer, quadro, enfim. quer É dizer, se todo. você esquecer teu telefone em casa, acabou. Exato, exatamente, Você não tem o exatamente. direito de esquecer o telefone em casa. Exatamente. Eu não tenho. Hoje eu não tenho como, entendeu? Não Olha tem, isso, não tem cara. como. Então, assim, é um mundo, Rafael, que quando eu sou muito, as pessoas às vezes ficam impactadas porque na minha fala pode ter muito radicalismo, passar muito radicalismo. Mas não é. É um mundo que a gente vê que não é pra gente. É um mundo, né, que as coisas são feitas sem pensar, né, nos PCD. Né? Então, Exatamente. isso é muito ruim, cara. Entendeu? Você ter que se adaptar, se virar para se É. adaptar a qualquer lugar que você vai.
né? E Tudo que às você está falando da vezes, obra, né? e às vezes com soluções bem pequenas, com investimentos Simples, pequenos, né? sim, Você sim. vê, se você bota uma faixa colorida, como você bem falou aí, é um adesivo aquilo, né? Aquilo não deve custar muita coisa, mas olha o investimento, olha o benefício que esse investimento vai trazer, né? Sim, Para sim, sim. pessoas para isso não se tornar, né? A gente volta aí faz um trocadilho com o tema da live, para isso não se tornar uma barreira arquitetônica, né? Uma escada é uma coisa magnífica, né? É uma forma que o homem, desde da antiguidade, criou para que a gente verticalize a construção. Então é uma coisa muito útil, né? Mas que se torna uma Exato, barreira para pessoas que exato, exato, precisam, exato, né, exato, enxergá-lo um pouco melhor. E aí, Fernando, exato. olha só, tudo que é muito bom dura pouco, né? A gente já está 17h46 e ainda temos que falar de urbanismo, da cidade, né? Então, me conta a tua experiência aí na cidade. O que você mais te impactou na cidade quando você teve que sair? E agora? Estou com a minha visão reduzida e tenho que andar na rua, né? Sem depender de ninguém. O que mais te Rafael, impactou? O que mais trouxe? mais uma vez, assim, a gente cai no mesmo problema, né? O piso. O piso, o piso é o tropeço de qualquer PCD, né? De qualquer deficiente visual, de qualquer cadeirante, né? O cara, qualquer pessoa que tenha deficiência ali de locomoção é o piso. Aqui em Caxias teve um projeto muito bacana que atendeu a parte da 25 de agosto, do bairro 25 de agosto, é parte só, somente a parte, Itatiaia e Parque Felicidade, se eu não me engano, que é chamada Calçada da Cidadania. E, muito tempo atrás que colocaram. Sim, Então, assim, ali o cara tem uma independência, Rafael. O cara consegue andar, o cara consegue se locomover, porque as calçadas não são irregulares, entendeu? sim, Então, o governo que fez aquilo ali não fez nada demais, como você disse. Ele não fez mais do que cumprir a obrigação dele, entendeu? Que é você atender o PCD. É você contar com esse cara. Nós tínhamos antigamente as escolas especiais, né? Que, na verdade, as escolas especiais nada mais é do que era uma segregação do público PCD. Porque estudava, quando você colocava todo o PCD para estudar numa escola especial, né? Quando o cara saía dali de dentro daquela escola especial, ele tinha que cair no mundo real. O que acontecia? Ele não se adaptava, né? E aí você está falando de condição de vida desses indivíduos. Você está excluindo eles do mercado de trabalho, né? Você está alijando totalmente essas pessoas da vida real. Então, os governos passaram, até por uma obrigação da LDB, da Lei de Diretrizes e Bases de Educação, sim, passaram a incluir, são obrigados a sim. incluir os PCDs dentro das escolas tradicionais. Você, cara, me emocionou quando eu bati um papo contigo uma vez, você falou do trabalho que você faz com os teus alunos, né, portadores de deficiência. Porque eu não tive isso na universidade, né? Eu tive agora, nessa universidade que eu estou hoje, que lá eles me abraçam realmente. Assim, a questão do deficiente lá não tem problema nenhum, eles estão sempre atentos às minhas necessidades. Então, isso é muito importante, porque isso segura uma pessoa dentro da universidade. E aí, se tratando de Brasil, irmão, um país tão desigual, né, um país ainda que sofre com analfabetismo e tal, você incluir, você abrigar o PCD dentro desses ambientes, né, principalmente escolar, isso é fundamental. E a gente não está falando de segregação racial, gênero, nada disso. A gente está falando de Não. segregação, né? Agora você vê Exato. que interessante, Fernando. Como você bem disse, né? Eu trabalho também como professor de escola pública, ensino público, né? E Uhum. lá em Tanguá tem muito. Eu tenho uma aluna lá, a Isabela, ela teve paralisia cerebral. Então ela não se mexe, ela só Uhum. sorri. Ela entende tudo que você fala, sorri, os olhos dela falam por ela. Ponto. E eu vejo os professores isolando, né? Alguns, muitos se Uhum. acolhem. A maioria, na verdade, acolhe, Acolhe. né?
Mas sempre tem um professor ou outro que, não, olha, senta aqui no cantinho, ela não enxerga mesmo, né? Uhum. Ela não vai enxergar mesmo, ela não está prestando atenção, não tem consciência. E eu fiz alguns testes, e ela teve muita sorte. A Isabela, a, eu não sei como é que chama, né? Acho que é cuidadora, eu não sei como é que chama o nome lá. Mediadora, mediadora. A Mediador. mediadora dela é psicóloga, a Paula. Fez o concurso, tal, entrou, funcionária pública. E a Paula ela tem todo um tato com a Isabela, Para né? lidar com ela. Pois é, e aí foi legal que a gente ganhou até um prêmio lá, né? O prêmio foi dado a mim, mas eu falei, não, Paulo, esse prêmio é da escola. Deixei lá, foi um troféu bonito, deixei lá o troféu, feito de pedra, que a Paula começou a relatar o que nós fazíamos com a Isabela na sala de aula, né? É você inverter a ordem. Se um professor, um dos poucos professores, bota ela lá no canto, eu botei ela no meio. Né? E eu começo a brincar, fazer com que os alunos, a verdade é a inclusão, né? Eu fazer com que os alunos interajam. E quando eles estão com muito barulho, gente, olha só, vocês não estão respeitando a Isabela. Isabela precisa ouvir a aula, tal. E aí então a Isabela, quando você dá voz, né, vamos dizer assim, mesmo que a Isabela não tenha voz, eu dei voz a ela, é, você faz com que o aluno, eu fui o instrumento de voz da Isabela. Eu fui a corda vocal da Isabela, né? Os alunos começam a respeitar, porque o professor ele é referência. O aluno olha para ele e respeita ele, né? Não respeita o outro colega. Mas quando ele Sim, sim. coloca impor e quando ele coloca valorizar, quando ele começa a valorizar ou tratar igual ou incluir, vamos dizer assim, aquela pessoa, o outro vem e fala assim: bem, se o professor, que é meu exemplo, está incluindo, eu também tenho que incluir. É minha obrigação. E aí, Sim. Fernando, eu fico muito satisfeito de poder colaborar. E aí, claro, eu uso o meu ofício de arquiteto para organizar a sala, Para eu, organizar a eu, sala. eu pagino o mobiliário de uma forma que a Bacana, Isabela bacana, fique bacana. confortável. Mas Bacana. isso, da onde me veio isso? Né? Isso me veio da vivência. Né? Se eu não vivesse aquilo com a Isabela, eu não ia ter assim, maturidade, né, de praticar isso. Né? Sim, E aí sim. eu volto a falar, gente, a galera da arquitetura que está aí na live, vocês têm que sempre dialogar com o seu cliente. Ah, mas e se o meu cliente, a Isabela, não fala? Perceba. É isso aí. Né? Eu acho que é só É isso aí. perceber assim, né? A vivência traz essas Exatamente. experiências, né? Eu tava falando de espaço, da questão urbanística, né? Eu adoro pedalar, né? Eu gosto muito de pedalar, né? E aí todo mundo, caramba, tu quase cego, tu pedala? Então, eu falei, cara, eu pedalo, né? Uma ciclovia, aí fui pedalar, né? Lá em Saquarema tem a ciclovia lá é bem vasta, essa ciclovia de Saquarema, né? Dá para você pedalar bastante. Cara, Rafael, acredite você ou não, meu amigo, eu pedalando, você sabe que no caminho da ciclovia, no meio da ciclovia, no meio da faixa da direita da ciclovia, tem 2 postes de ferro Quer sem dizer, sinalização. quer dizer, Entendeu? E assim, não vamos, não vamos, eu cheguei em não cima vamos, do negócio. não vamos tirar o poste Entendeu? do lugar, não, porque custa muito dinheiro, né? Não Você vamos tá fazer entendendo, cara? pois é isso aí que a gente tem que ficar ligado. É loucura, assim, sabe, que um projeto grande como você instalar uma ciclovia, né? Você, por causa de um poste, 2 Mas postes sabe de o que é isso, ferro. Fernando? Mas sabe o que é isso, Fernando? É o sentimento, eu não sei se provavelmente não é o arquiteto, né? Provavelmente é o executor ou alguém que esteja falando, olha, não vamos gastar com isso não, porque não tem verba, né? Um exemplo. Mas é porque ele não precisa. Ele É, consegue desviar com a bicicleta, né? desviar. Então a necessidade dele é diferente da sua. Por isso que, assim, eu vou te falar um negócio, Fernando. Eu tenho muito ainda a aprender. Eu tenho 20 anos de profissão, praticamente. Mas eu me sinto, assim, tão pouco. O meu repertório de conhecimento para fazer certos tipos de projeto é tão pequeno que, assim, eu antes de começar a projetar, eu preciso ficar conversando horas com a pessoa, né? Ainda mais quando trata assim, eu te falo de coração, você sabe disso, a gente tem uma relação de infância. Eu estou Uhum, aprendendo muito com você. Essa live vai me fazer te explorar muito. Vou te ligar, falei, Fernando,
Eu preciso resolver um Bacana. negócio do Brasil. Como é que é a tua perspectiva, né, com a visão diminuída, né? Como é que é a Uhum. sua perspectiva sobre isso que eu estou projetando? E, na verdade, a gente tem a máxima, né? Quem projeta é o cliente. A gente acha que o arquiteto ele tem Exato. uma Caraca, soberba muito Rafael, grande, assim, é uma responsabilidade muito grande muito o grande, arquiteto, muito muito grande, porque você grande. está construindo, você está projetando um espaço para acolher vidas, né, cara? A pessoa ficar ali dentro, a pessoa ali vai acolher algumas vidas, é uma responsabilidade muito grande, né? Então, a atenção do arquiteto a toda essa problemática é fundamental, entendeu? Para que essas pessoas Com, convivam bem nesses espaços, né? Seja no com shopping, isso, seja em tudo quanto é lugar. com isso, Fernando, eu vou prestigiar aqui o comentário fantástico da Adriana novamente. Olha, escolhas certas, muitas vezes, nem tanta diferença são as escolhas diferentes. A altura de um degrau, a execução correta dos elementos, entendendo que alguém existe peso, elementos aéreos, né? Então, ela está falando assim, mesmo que você faça o degrau correto, você compensou ali, né, por uma peculiaridade da construção e tal, você tem as barreiras arquitetônicas aéreas também, urbanísticas aéreas, você tem uma placa, Sim, né? Você tem sei lá, vai que a pessoa é um PCD, tem que pensar em tudo, Fernando, é uma coisa muito... A pessoa é tem. muito alta, ela é um PCD visual parcial, né? Como você, por exemplo. Não sei se eu estou usando o termo certo, se não tiver, me corrige, fica à vontade. A pessoa tem 1,90 m, né? E ali precisa complementar. E aí você tem uma placa de comércio lá com 1,85 m, né? Então, se o fim da placa era 1,90 m, né? E você precisou fazer um ressalto de 5 centímetros, que já atrapalha muito, a pessoa vai bater com a cabeça. Exato, Né? exato, As exato. barreiras arquitetônicas aéreas também. É, Obrigado, isso aí. Adriana. Fantástico aí a É. sua Não, colocação. fundamental. Minhas cabeçadas no micro-ondas. Não tem, Você dá. não Não, tem, eu dou a cabeçada em micro-ondas. Que não legal, tem cara. jeito, Eu adoro cara. fazer live divertida assim, porque assim, Não é. eu acho que é muito da sinergia, né, Fernando? A gente se conhece antes de você nascer, eu já te conhecia, né? Na barriga da sua mãe, vamos dizer assim. Então, eu adoro quando é uma coisa técnica, formal, mas não tão formal assim. Então, a gente se diverte, É. né, meu irmão? Eu Acontece tenho naturalmente, né? certeza, eu tenho certeza que a sua tarde está sendo como a minha, divertida, né? A gente está se vendo É novamente. Quanto verdade. tempo? Olha aí, a princesa está aí, né? A É isso princesa já aí. está assim, papai, me dá atenção aqui, que você está muito tempo aí na frente da câmera. Meu amigo, mas olha, como o tempo dura pouco, É o Instagram verdade. ele é mal educado, né? Ele expulsa a É gente. verdade. A gente só tem 1 minuto e 23. Então, assim, eu quero te agradecer muito. Você, cara, como eu falo, eu aprendi muito com você hoje, como arquiteto. Eu nunca imaginei que eu pudesse aprender tanto com 20 anos de profissão com uma pessoa que era tão próxima e eu nunca troquei uma ideia a respeito da arquitetura. Entendeu? E você, o pior não, o melhor, você nem é arquiteto, né? Então, vou separar esse 1 minutinho aí para você fazer seus comentários finais. Eu te agradeço muito, Fernando, a sua disposição para a comunidade da arquitetura, né? É, de estar falando aí sobre a sua questão, né? Eu já falei por mensagem outro dia, você é um cara ímpar, né? Você é um cara Ah, top. Você reclamou comigo, minha titulação não é essa aí. Eu falei, para mim você é doutor já. que- Enfim, vou te dar esse Não, minutinho aí bacana. para falar. Na verdade, 30 segundos, Não, desculpa, bacana. primo. Não, bacana. Rafael, eu fico muito agradecido, cara. Não, porque você teve uma iniciativa que a gente entende que não é comum, né? É uma iniciativa de abordar a acessibilidade, né? De tocar nessa questão e compartilhar esse conhecimento da acessibilidade, né? Que é tão fundamental na vida de milhões de